testemunha ocular da baianidade. Isso é o que dizem de você. O que é isso? Testemunha ocular da baianidade. O Glauber Rocha que dizia isso, que eu era uma testemunha ocular e por isso devia ter cuidado com as minhas informações. Eu acho que é sorte, sorte na vida. Eu acompanhei movimentos muito importantes na Bahia e depois em outros lugares do Brasil e do mundo. Conheci pessoas maravilhosas, inclusive as que você mencionou e outras mais. E talvez esse meu vício profissional de cineasta, de observar as coisas, eu me transformei numa testemunha. Mas não creio que seja a única testemunha da baianidade. Deve ser uma delas, né? Tudo bem. Mas é que quando o Glauber fala, a gente fica maravilhado. Os problemas do Brasil não se resolverão pela política, mas pela cultura e pela arte. Quem disse isso? Primeira vez que eu vi o Glauber Rocha, ele estava fazendo um discurso numa reunião estudantil. Quando eu cheguei, ele já estava na tribuna e estava com uma roupa estranhíssima para a época e para a Bahia, para aquele calor. Ele estava com a capa de gabardine, daquelas de Humphrey Bogart, com o cabelo... Humphrey Bogart é maravilha, né? Com o cabelo assanhado. E ele estava dizendo isso, exatamente isso, que só um projeto cultural poderia encaminhar o Brasil para uma boa solução, porque esse projeto cultural que iria alimentar um projeto econômico, um projeto social, que um projeto econômico em si mesmo, sem esse respaldo cultural, poderia dar em nada, como quase todos estavam dando e como quase todos dão até hoje. E aquilo me impressionou profundamente, mas isso também foi digamos, quase um slogan de nossa geração, né? Mas que os projetos culturais devem anteceder projetos políticos, econômicos, sociais. Que coisa curiosa é que todos nós da nossa geração, todos nós sabemos disso, todos sabem. E a coisa cada vez piora mais em educação, meu Deus do céu, nesse país. Bom, me diga o seguinte... Quer dizer, tem que falar dessas coisas com quem está no poder, a gente tem que pegar... Você é meu amigo há séculos, mas está no poder agora, então já é inimigo. Aí eu sei que vai em Brasil, tal, Organização Mundial de Saúde, 50 milhões de indigentes, você vai no Aurélio, no AIS, no Cândido, pior que miséria, não sei quantos milhões, 40 milhões de analfabetos. Não é 40 milhões, são 35 milhões só. Ah, tá bom, os 30 milhões, pô, agora, como é que está essa educação e cultura nesse país agora, Orlando? Nós estamos tentando, já que você imediatamente já me colocou como homem do governo do poder, pelo menos na nossa área, no Ministério da Cultura, a gente está tentando dar uma virada. Pelo menos voltando a ter, que o Estado volte a ter alguma ingerência na programação cultural do Brasil, em projetos culturais, que isso estava muito... solto, não, se fosse com a sociedade seria uma maravilha, mas na verdade nos últimos anos se encaminhou para uma mistura que eu não considero muito palatável, né, das decisões culturais com decisões econômicas, exatamente, né? Você sabe do que eu estou falando, ou seja, durante muitos anos, e se falamos em projetos culturais, essas decisões não vinham nem do Estado, nem da sociedade civil, nem das organizações culturais, vinham de empresas, né, vinha do capital. Eu acho que estamos caminhando para dar uma reversão nisso, que essas coisas sejam decididas mais em nome de uma sociedade mais ampla do que de interesses econômicos e de interesses de capitalistas. Isso já é a primeira coisa. E primeiro saber ver, né? Saber ver, porque se não souber ver, se não tivermos uma educação do olhar, dizer, as coisas não acontecem, as coisas não caminham. Pena que a gente só enxerga até onde os olhos chegam, né? Ele criava um clima de excepcionalidade, um clima épico. O Glauber era épico na vida pessoal dele, entendeu? Nada era simples. Ele ligava no telefone, eu atendia o telefone, ele não falava, alô, quem fala? Como vai? Tudo bem. Eu pegava ele e falei assim, o negócio é o seguinte, o imperialismo norte-americano está atacando a Embrafilme e você precisa tomar... Entendeu? Era tudo assim, sem claquete. Quando chegou na General Osório, ele se vira para mim e disse assim, olha, não diga que me viu, para sua segurança pessoal.
E me deixava no meio da rua e atravessava para comprar jornal. E eu ficava com aquela paranoia horrorosa. Pô, tem todo mundo em volta. Coisa absurda. Não diga que me viu para a sua segurança pessoal. Vamos falar algumas coisinhas sobre esse assunto do capital, da cultura, que é uma coisa que nos persegue eternamente, que nós sempre saímos perdedores. Na grande época do Miguel de Unamuno, em Salamanca, teve a Revolução e o Franco mandou irem lá e acabarem com o reitor da Universidade de Salamanca, que era o Unamuno. E o Dom Miguel de Unamuno recebeu aqueles coronéis que entraram lá com a violência e disse assim, calma, aqui é o templo da cultura. E lá é que surgiu a frase, quando eu ouço falar em cultura, eu puxo o revólver, que depois o Goebbels copiou do nazismo. Agora estão falando assim, quando eu ouço falar em cultura, eu puxo o talão de cheques. É mais ou menos isso, porque eu, quando comecei a fazer teatro, eu fazia teatro sem dinheiro. Hoje não dá mais. Não dá mais. O mundo mudou e a gente tem que ir junto. Agora, vocês, essa palavra virada, eu gostei. O que os espanhóis chamam de una movida. Essa virada, até onde está encaminhada? Está encaminhada no sentido de que nós acreditamos como obrigação do Estado, do governo, semear sem parar. Ou seja, não temos nem a necessidade, nem o poder de ver se as sementes são boas ou ruins. O que a gente tem é de colocar a semente no chão. Alguma coisa nascerá. Alguma coisa nascerá daí. Ontem, inclusive, o ministro Gilberto Gil estava falando sobre isso, ou seja, o joio e o trigo, a gente só pode separar o joio do trigo só depois da semeadura e depois de que as plantas vicejem, não antes. Estava se fazendo também isso um pouco no Brasil. Né? Isto é ruim, isto é bom, antes que se soubesse exatamente qual é o fruto que dava daquela árvore. Tem de semear, eu acho que essa é a coisa que a gente tem de fazer, semear o máximo. E depois ver o que acontece. Vamos voltar um pouquinho às coisas baianas, que são sempre mais fortes aqui em São Paulo. Como começaram e quais eram as suas ligações com Caetano, Gil e Tom Zé? Junto com o Roberto Santana, eu fui o primeiro produtor deles, naquele famoso show Nós, por exemplo. Tinha uma relação muito forte antes. Gil era meu colega no Colégio Maristas, o Caetano já conhecia bem quando ele chegou de Santo Amaro. A gente puxou ele para o jornal Diário de Notícias, onde havia uma página de crítica de cinema, e ele já fazia crítica em Santo Amaro, lá nas cidades dele no interior, e passou a ser um dos críticos dessa página que eu dirigia. Tom Zé também eu conhecia através da família dele, exatamente desse do Roberto Santana, que até hoje é um grande produtor de shows e de discos. E essa coisa aconteceu no Teatro Vila Velha em 65. O primeiro show, que era de todo mundo junto, era Gil, Caetano, Tom Zé, Gal, Bethânia e mais outros, Alcivando Luz, Perna Frois, eram 8, né? Fernando Lona. E eu produzi esses shows com o Roberto Santana. Foram 2 espetáculos seminais desse grupo. Um se chama Nós, por exemplo, e o outro Nova Bossa Velha e Velha Bossa Nova. Ambos foi uma produção nossa. Você sabia? Daí vem essa relação. Tá. Eu e o Fernando Faro, nós trabalhávamos na televisão Tupi, nós fizemos um grande, realmente, uma das coisas mais bonitas que nós fizemos na televisão foi um programa semanal chamado Divino Maravilhoso. Divino Maravilhoso, que eu me lembro. Exato, era Gil, todos desconhecidos, claro. Gil, Tom Zé, Caetano, Jorge Ben, vinham convidados, Paulinho da Viola, Tom Zé, Trio Mocotó. Fizemos uns 6 ou 8 programas que enlouqueceu a cidade contra nós. E escreviam, era aquela época brava, assim, escreviam contra, até que pegaram e apagaram tudo, e depois eles estouraram na Record. Se guardasse as fitas, a Tupi seria milionária. Não existe nenhum registro disso. Talvez o Fernando Faro tenha alguma coisa, mas é o registro. Né? Mas eu botava o Caetano numa jaula comendo banana, obriguei a Gal a abrir o braço, não era Gal, era Maria da Graça, abriu o braço e tal, naquela época. Gracinha. Era uma coisa muito bonita. Falamos em ditadura agora, João Goulart, você foi preso? Eu estive comparecendo ao quartel da 6ª Região Militar em Salvador durante 36 dias seguidos, tinha de me apresentar às 6h30 da manhã, sem saber que hora
eu deveria ir embora. Dessas 36 dias seguidos, inclusive sábado e domingo, metade foram de interrogatórios, né? Enormes, longos interrogatórios. E a outra metade era não fazer nada, era ficar sentado num banco lá do quartel. E eu era liberado sempre a partir de meia-noite, nunca antes da meia-noite. Te maltrataram às 6h30. Não. Como é que é enfrentar em casa o cinema de fora? Misael, funcionário da fazenda com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicure, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo, podia dar uma surra, um tiro, uma facada, não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedro, Olaria, Ramos, Niterói, Encantado, Rua Clap, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros. E a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul.